Glória a Deus. Boa noite, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à graça do Pai. Esta noite de glorificar
Dentre inúmeras coisas que o sacrifício na cruz nos trouxe, igreja, além de cura, de redenção, além de nos garantir a vida eterna, o reino de Deus atuando em nós, além de nos garantir ser participantes da graça de Deus, da graça do Pai, da graça do Espírito Santo, foi nos fazer caminhar aqui nessa terra com tranquilidade. E uma das características de que o cristão que reconhece a Cristo, que vive na dependência da palavra do Senhor, está andando bem, está andando em igualdade, é olhar para a palavra e olhar para a sua vida e fazer a comparação. Eu estou andando em tranquilidade? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Porque o cristão que anda com Cristo, uma das características é de que ele anda em tranquilidade. E aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ver como é andar em tranquilidade, como é que é andar em Cristo. Todos encontraram? Diz assim o versículo 1: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Isso aqui me chamou a atenção, que Paulo ele estava exortando, a igreja de Tessalonicenses, dizendo: olha, assim como nós já temos pregado, já temos exortado. E o que é exortar?
exortar e chamar a atenção. Né? Sabe aquele puxão de orelha que você dá em alguém? Presta atenção, hein? Anda na linha. Era o que Paulo fazia para a igreja de Cristo naquele tempo. Para que esse povo continuasse a andar debaixo da graça de Deus. Da graça que Cristo Jesus conquistou para nós. Para que eles continuassem, como diz a palavra, a progredir cada vez mais. A vontade de Deus para o povo dele é que o povo dele cresça e apareça. Já viu aquele ditado? Cresce e aparece, hein? Mas realmente é isso, irmãos. Nós temos que crescer para a glória de Deus e o fruto da nossa vida precisa aparecer sim. Nós passamos por pessoas todos os dias. Cada dia nós cruzamos por pessoas, convivemos com pessoas que estão sedentas do amor de Deus. Pessoas que estão sedentas pela cura, que estão sedentas por um milagre, por uma transformação de vida. Como que elas vão saber que a árvore é boa para se comer, que o fruto é bom, né? O fruto da árvore é boa para se consumir, se não tiver alguém que diga para ela, pode comer com tranquilidade, esse fruto é bom. Deus está precisando de pessoas que entendam que andar com Cristo é um andar de tranquilidade, mesmo que a gente esteja diante de guerras, situações difíceis. As pessoas querem encontrar em nós, na palavra de Deus, um ponto de segurança. Já viu aquela pessoa que diz, fulano, eu fico tão tranquilo quando eu converso com você, nossa, eu fico tão tranquilo quando você compartilha a palavra. Deus está precisando de pessoas assim, que andem em tranquilidade. Talvez você me diga, pastor, mas eu não sei andar em tranquilidade ainda. Então precisa aprender. Começar a olhar para a palavra de Deus e ver o quanto ela chama atenção para você crescer, para você ser uma bênção, para os frutos do milagre aparecerem na sua vida. Deus está olhando para nós e está dizendo, cresça e apareça. Diga isso para o seu irmão, cresça e apareça. O Senhor está precisando de pessoas assim, que cresçam em graça, que venham progredir cada vez mais, que venham progredir na vida espiritual, que não se tornem independentes das orações dos outros, que possam ter suas próprias orações respondidas. Deus está procurando pessoas que venham progredir na vida ministerial, naqueles que têm chamado. Até comentei no domingo passado e na palavra também, que às vezes a pessoa está procurando um chamado de altar, mas às vezes o chamado dela é de intercessão. Ela vai ser conhecida no céu por uma pessoa que intercedeu pelo ministério de alguém, pela vida de alguém. Deus está procurando pessoas que venham progredir no ministério físico e espiritual. Deus está procurando pessoas que venham progredir financeiramente. Nós vamos chegar nessa parte aqui. Deus quer que você cresça em ambos os lados, em ambas as situações. Amém? Pulando aí para o versículo 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor, Ele é vingador de todas essas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, saia fora do que é enganoso, irmãos. Você não precisa de nada que é enganoso para progredir cada vez mais. A gente precisa aprender a andar em simplicidade, valorizar as pequenas coisas do dia a dia, cada conquista, cada conhecimento, cada palavra que recebemos, para que o engano não venha fazer parte do nosso dia a dia. Pastor, mas só quem tem uma sabedoria a mais que vence na vida. Negativo. A palavra está dizendo, lá no versículo 1, que se você andar conforme a palavra, você vai progredir cada vez mais. Não precisa mentir para ninguém, não precisa roubar ninguém, não vai precisar invejar o que é do outro. Tem gente, irmãos, que é cobiçoso na vida, que não valoriza o que tem e ainda fica cobiçando do outro. Uma vez eu vi um pastor dizendo, e eu até pensava daquele jeito, né? Minha mãe acho que vai lembrar, que às vezes a gente está dentro do ônibus, né? Para quem não andava muito de ônibus no ano ainda, e às vezes o ônibus é difícil pegar um ônibus vazio, né? Principalmente para quem trabalha. Aquele ônibus socadão na hora de ir embora.
A pessoa doida para sentar, às vezes não tem um lugar. Todo mundo espremido igual sardinha dentro do ônibus, né? Todo mundo já passou por isso em algum momento. E aí você está lá no ônibus pendurado, te arrastam para lá, te arrastam para cá. Aí você começa a compartilhar aqueles odores que acontecem dentro do ônibus, né? A pessoa levanta o braço, só Jesus na causa, né? Aquele cheiro de torta capixaba para falar outra coisa, cebola pura, e aí vai embora. E aí você está lá pendurado na haste do ônibus, e você olha para o lado de fora, vê uma pessoa com um mega carrão, né? Com aquele som, bum, bum, bum. Aí você fala, oh Jesus, dá esse carro para mim que eu vou fazer melhor uso do que o outro. Às vezes a gente pensa assim, ou já pensou em algum momento, quando estamos numa situação diferente, de olhar o que é do outro e falar, eu faria melhor uso se estivesse no lugar dele. É um pensamento até normal se a gente for parar para analisar. Mas se a gente for olhar pelo lado espiritual, como que aquela pessoa conquistou aquele carro? Às vezes é fruto de roubo, às vezes ela precisou matar alguém, roubar alguém. Eu gosto de contar um testemunho que nós vivemos dentro da nossa igreja. Eu sempre conto esse testemunho, quase todos os anos eu repito ele 2, 3, 4 vezes. Que aconteceu dentro da nossa igreja, não aqui, não, mas dentro do nosso ministério aqui no Espírito Santo. O senhor, ele fazia parte de uma grande empresa que existia na época, hoje é falida a empresa é falida. Mas na época ele era um excelente funcionário. Era aquele funcionário fidelíssimo. Mas de repente ele começou a andar com outras pessoas dentro da empresa e começaram a encher os ouvidos dele. Lá que ser bom, rapaz. Você fica aí, né? A primeira a entrar, a última a sair, não ganha nem um real a mais por isso. Para de ser bom. Enquanto você está trabalhando aí, ó, o patrão está lá enriquecendo. E eu, na primeira oportunidade que tiver, que vier no meu bolso, eu não devolvo, não. Né? E ele começou a deixar aquilo entrar. Para resumir aqui a história, para não ficar muito longo, passado alguns meses ele começou a roubar a empresa junto com os outros. E roubou foi muito, tá? Não foi pouco, não. Ele construiu uma casa imensa, o fruto do roubo. Quem passasse pela rua e olhasse aquela casa, se eu tivesse uma casa bonita dessa. Sabe aquela casa digna de você olhar e quem dera que eu tivesse uma casa como essa, ele construiu. Da base ao acabamento, tudo com fruto junto. Continua trabalhando, tal. Ele passava um tempo, irmãos, o que aconteceu? Ele se converteu a Jesus. Ele ia para a igreja e a palavra falava, não defraudar ninguém, não passe a perna em ninguém, seja honesto, seja como Jesus, né? Seja simples. Aquilo começou a incomodar ele. Aí o que ele fez? Ele procurou um pastor. Né? Isso tem o quê? Uns 15 anos mais ou menos. Ele procurou o pastor e o pastor falou assim, não, eu não preciso te dizer o que você precisa fazer. O Espírito Santo já falou no teu coração. Ele tinha que devolver tudo que ele tinha roubado. Nem que ele começasse do zero. E não é difícil tomar decisão dessa. Depois de você passar anos ali naquela vida, acostumado com aquela casa, com aquele carro, com aquele bem-estar, você começar a sua vida do zero, mas de uma forma verdadeira, a coisa mais difícil que tem. Foi a mesma coisa que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, depois do encontro com Jesus, ele disse, Senhor, se eu tenho defraudado, eu sei que eu tenho, eu vou restituir aquela pessoa até 4 vezes mais. E Jesus falou para ele, hoje a salvação entra nessa casa. É difícil ser desacostumado àquilo que você já estava acostumado. E foi o que ele fez. Ele foi lá na empresa, de coragem, irmãos. Foi lá na empresa, procurou o dono. Ô fulano, você por aqui? Ele já tinha até aposentado. Você por aqui? Ele, eu preciso conversar com o senhor. Não entra. Aí quando ele chegou no escritório, era um homem querido da empresa, de muitos anos. Aí ele chegou e falou assim, não vou nem sentar não. Você direto. Roubei a empresa por tantos anos, construí casa, comprei carro, gastei horrores. Para resumir, imagina o choque dos donos, do patrão, de ter confiado tanto naquele empregado, de uma hora para outra fala, eu te roubei na cara dura. E aí é doído, irmãos.
Mas quem está dizendo o versículo aqui, ó, 6? Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Esse negócio de levar vantagem, não sai fora disso. Porque o Senhor é vingador de quem é que faz justiça? É Deus. Deus está no negócio errado? Não. Continuando. Ele é vingador de todas essas coisas, como também antes nos dissemos e testificamos. E aí aquele homem foi e falou: olha, eu roubei, mas se o Senhor falar para mim hoje que eu tenho que pagar tudo, eu não tenho dinheiro mais vivo para dar. Me esquece. Mas eu vou vender a casa, vou construir, nem que eu more de aluguel. Eu vou devolver o dinheiro, né? As outras coisas o Senhor vê um jeito de eu pagar, mas eu não quero dever nada para ninguém. Se eu quiser ser abençoado e salvo, eu vou ter que fazer isso. Imagina a decepção do dono, né? Aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte, né? O senhor pega toda vez que o senhor receber a aposentadoria, o senhor retira ali uma parte e compra a cesta básica e dá em lugares carentes. E se o senhor vender a casa, o senhor devolve o dinheiro, e aí o senhor faz isso pelo resto da vida e quita a nossa dívida. Você imagina você comprometer seu único salário, mas se você fosse pagar, você não teria dinheiro para pagar. E aí, irmãos, o que aconteceu? O senhor passou necessidade, tá? Eu lembro que a gente ajudou ele dentro da igreja até com roupa. É daquele tipo que ficou com a mão na frente e outra atrás, mas fez o que é certo. Se tornou obreiro da casa de Deus, né? Vendeu a casa, devolveu o que era devido, deu acesso que era de César, deu a Deus que era de Deus, e Deus honrou ele. Deus abençoou, enfrentou a doença, saiu curado. Milagre que estava ali pronto para acontecer. Se ele tivesse tomado a atitude, ele teria recebido. Meu irmão, é melhor entrar no reino dos céus com a mão na frente e outra atrás, e entrar só com sua alma, do que você ficar juntando tesouro na terra e aqui ser consumido. Você não aproveitar nada, e mesmo com isso tudo, você ainda é do inferno. Olha só que coisa. Mas ele tomou a atitude certa. Não é para qualquer um, é para quem quer andar tranquilo, de cabeça erguida, sem ficar correndo de ninguém. Fulano está devendo, às vezes atravessa a rua, às vezes nem sai de casa, às vezes está cobrando lá na porta. Oh, prestanista, né? Oh! A pessoa dentro de casa, quietinha, só uma festinha na janela. Aí ela não. Está cheio de gente, irmão, dentro e fora da igreja assim. Dentro da igreja, pastor, é o que mais tem. É o que mais tem. Irmãos, andar em honestidade vai te trazer tranquilidade para você progredir cada vez mais, para não ter nada preso com ninguém. Você andar de cabeça erguida, poder colocar sua cabeça no travesseiro sem nenhum peso na consciência, é o maior tesouro que você conquista nessa terra do corpo. E a cruz de Cristo trouxe isso para a gente. Andar em liberdade. Ele continua dizendo aqui, ó, no 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para o quê? A santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Meu irmão, é necessário fazer uma limpeza. Se for necessário começar do zero, comece do zero, meu irmão. Comece do zero, mas comece com dignidade. E quando você faz isso, voltando lá no versículo 1, finalzinho, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Quanto mais você faz o que é certo, na instrução de Deus, na instrução do Espírito Santo, naquilo que Cristo tem nos ensinado, mais você cresce e aparece. Mais Deus envia seu povo. Mais você se aproxima, porque sem santificação ninguém consegue ver a Deus. Tem que santificar, tirar todo atrapalho. Se você vê que o negócio vai trazer, né, um prejuízo, sai fora. Troco de mercado, irmãos. Às vezes o taxa de mercado é um troco errado. Para mais.
problema é dele, fez as contas erradas, enfia no bolso e vai embora. O devorador lá na frente tira 3, 4 vezes mais. Tira. Deus não abençoa. Aquilo que parecia lucro, vira prejuízo. Uma vez eu estava no carro do supermercado, eu estava com as crianças no carro já, lá na cena. E eu vi que a menina cobrou a menos. Era uma caixa de leite fechado. E na hora ela cobrou só uma que eu passei separado para colocar a caixa inteira em cima do caixa, né? Deixei no carrinho e botei o outro fora. No caso seriam 13 caixinhas, né? Porque a caixa fechada vem 12. Ela cobrou só uma. Estava no carro, colocando a coisa, vi que deu menos. Olhei, fui lá, não sou de denotinha não. Aquele dia, olhei, voltei lá dentro, procurei o gerente. Falei assim: olha, ela me cobrou menos, mas não foi culpa dela. Eu acho que minhas crianças fazendo bagunça ali, a Sara ela era pequenininha, ela acabou passando, mas eu não vim aqui para pagar. Tem como passar? Porque você não pode pagar no caixa, você tem que pagar na gerência. Aí eu fui lá na gerência e paguei. Aí ele olhou para minha cara: você tem certeza? Eu falei: sim. Até o próprio gerente estranhou. Porque, tipo, quem estava levando prejuízo não era eu. Por que eu estava me preocupando? Mas eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Lá na frente, Deus me abençoou muito mais. Ganhei 5 caixas depois. Foi uma coisa maravilhosa. Eu ganhei 5 caixas depois. Naquela época o leite estava bem carinho, né? Porque a minha do meio, não era pouquinho que ela bebia, não, era um bezerro de casa. Era um bezerrinho. Então, assim, o custo com leite eu tinha bastante. Mas fiz o que era certo. Para que você possa progredir cada vez mais. Né? O versículo 7 diz: porque Deus não nos chamou para imundícia. Tudo que é errado, irmão, é imundícia. Te afasta de Deus, te afasta das bênçãos de Deus. Tem que fazer aquilo que é certo. Continuando aí, versículo 8: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a quem? A Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo, igreja, é o que vai negociar dentro da nossa alma, fazer o que é certo. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, é comissionado a fazer o que é certo. Porque quem não tem o Espírito Santo não está nem aí se o outro vai levar prejuízo, não está nem aí se ele está fazendo o que é errado. O importante é ganhar, o importante é crescer, o importante é prosperar. Ele não liga. Mas quem tem o Espírito Santo e respeita o que é certo, está agradando a Deus. Mas quem não está, portanto, quem despreza isso, versículo 8: quem despreza isso, não despreza o homem. Ele não está desprezando o homem, ele está desprezando a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. É a bússola, é a balança, é o perfeito equilíbrio. E aí o versículo 9 diz: quando, porém, a caridade fraternal não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. É como eu já falei aqui, mas às vezes a pessoa, quando ela começa a seguir a Cristo, ela olha para a palavra de uma maneira muito crua, muito sem sabedoria. E ela fala: eu não consigo cumprir a Bíblia. A Bíblia é muito difícil cumprir. Jesus sabia disso. Que muitas pessoas, às vezes, estavam errando os passos, porque olhava a palavra de Deus nesse contexto. 10 mandamentos, quem é que consegue cumprir? Quem é que consegue olhar esses 10 mandamentos aqui e não tropeçar em nenhum deles? E aí o que Jesus fez? Resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus, meu irmão, não vai fazer mal para o próximo. Quem ama a si mesmo não vai se colocar em situação difícil. Quem ama a si mesmo tem amor transbordante, que é o amor de Deus que já está ali. E ele vai amar o próximo não
pelo que o próximo mereça ou não, mas que o amor de Deus está dentro dele. A cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, traz isso para a gente. Quem ama o próximo não vai defraudar o próximo, não vai fazer o que é errado, não vai dar prejuízo, não vai fazer escândalo, não vai cobiçar, né? Então pense duas vezes antes de você passar por um carrão ou uma casona e falar, quem dera que tivesse como essa. Não, meu Deus, né, vai me fazer progredir mais, eu vou conquistar uma casa, né, com honestidade. E meu irmão, se você mora na casa pequena, valorize a pequena também. Valorize o que Deus te deu. Valorize, seja fiel no pouco. No muito Deus coloca. Às vezes a pessoa briga tanto por um pedaço de terra, por status. Quando ela falece, eu sempre falo isso, nem a roupa que ela vai ser enterrada, ela escolhe. É outro que escolhe. A não ser que ela tenha testamentado. Eu quero essa roupa e fulano vai ficar de vigia para que seja essa roupa. Porque senão, meu irmão, quem garante lá que as pessoas que estão preparando o corpo não vão catar aquela roupa nova e colocar uma roupa velha? Você não escolhe nada, a não ser que você deixe pressa para si. Mas não escolhe, você não leva nada. Nem o caixão foi comprado, talvez com o seu dinheiro você leva, porque ele vai acabar ali na terra. Só vai ficar o quê? Os ossos. E uma triste lembrança. Mas que tipo de lembrança você quer deixar? Que você foi uma pessoa honesta, levou Deus em todas as situações, ou aquela pessoa que, graças a Deus que foi, não deixa saudade? Tirar a imundícia, para você progredir e ser uma bênção, crescer, aparecer. E aí ele está dizendo isso, né? Nós não necessitamos mais de que o Senhor fique falando isso para nós. O Espírito Santo em nós, que diz no versículo 9, já nos instrui naquilo que devemos fazer. Vê uma pessoa em necessidade, ajude. Se você tem condições de ajudar, ajude. Mas não vou ajudar porque eu acho que aquela pessoa não merece. Não compete a você ajudar. Faço bem sem olhar, porque a gente é muito julgador de quem merece e quem não merece. Se a gente for olhar para mim, a gente não merece nada. A gente é tão errante quanto. Mas às vezes nós somos julgadores. Fulano devia fazer isso aqui para merecer alguma coisa. A gente tem que parar com isso. Um dia eu chamei a atenção do meu esposo, né? Tudo assim, mas chamei a atenção dele. As meninas estavam aprontando um pouquinho, elas queriam alguma coisa, não lembro o que era. Aí ele falou assim: não vou dar não, porque não merece, né? Que jeito de pai, né? Aí parei, pensei e falei: concordo, realmente não merece. Mas se a gente for olhar, nem a gente merece. Mas Deus deu o melhor dele para nós, para que sejamos os melhores a cada dia. Qual foi o melhor de Deus? Jesus, que enfrentou a morte, enfrentou a cruz, desceu ao inferno, rasgou a cédula que era contra nós, para que a gente tivesse livre acesso, para que a nós viesse o reino de Deus. Pronto. Aí daqui para frente nós só caminhar com tranquilidade, olhar, dar valor às pequenas coisas da vida, as coisas mais simples. Valorize estar com sua família, valorize o trabalho que você tem, valorize o lugar que você mora, valorize a igreja que você frequenta, a palavra que você recebe, valorize as suas conquistas da vida, valorize progredir cada vez mais, não ficar parado na vida, é se tornar uma bênção. Vamos terminar então? E aí o versículo 10: porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Se você é uma bênção, seja uma bênção cada vez mais. Se você é forte, seja forte cada vez mais. Se você é de Deus, seja de Deus cada vez mais. Valorize a simplicidade, valorize as conquistas, né? Como eu preguei no mês atrás, valorize os pequenos começos. Ele valorizou o começo dele. Foi do zero? Foi.
padeceu necessidade por algum tempo? Padeceu, mas Deus honrou aquela atitude de fazer o que é certo no momento certo. Versículo 11: e procureis viver como? Quietos, tranquilo. Não precisa viver de boca fechada não, tá? É para você viver quieto, tranquilo. Procureis viver quietos, ou seja, tranquilos, e se tratar dos vossos próprios negócios. Sabe o que quer dizer isso? Cada um cuide da sua própria vida. Está vendo? Cada um cuide do seu próprio negócio, cuide da sua própria casa, cuide da sua própria família, cuide de andar em santidade, cuide de servir a Deus, cuide de ser uma bênção para a sociedade. E ele está dizendo no versículo 11: e procureis viver quietos e tratar os vossos próprios negócios e a trabalhar com as vossas próprias mãos, como já tenho mandado. Meu irmão, Deus já te deu tudo que você precisa para crescer e progredir. Você não precisa de nada de ninguém. Ele vai te dar a força, Ele vai te dar a fé necessária, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar a palavra. Você vai viver tranquilo. Viva quieto, irmão. Sem dar trabalho para ninguém, e ninguém vai te dar trabalho. Sem se meter em confusão de ninguém, e ninguém vai se meter nas suas coisas. É viver em tranquilidade. Amém? Versículo 12 para a gente encerrar. Para que andeis honestamente para com os que estão aonde? De fora. Para a sociedade. Ande honestamente. Mas pastora, fulano me passou a perna. É mais justo eu passar a perna dele. Pela justiça dos homens, sim. Mas pela justiça de Deus, meu irmão, é fazer o que é certo. E quem vai fazer justiça por você é Deus. O que é do homem, o bicho, não come. Viva tranquilo, irmãos. Viva tranquilo. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Meu irmão, ande na direção de Deus. Nunca vai te faltar nada. Você vai progredir cada vez mais. Você vai ser uma bênção cada vez mais. Amém? Quero que você curve a sua cabeça agora. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós aprendemos aqui hoje que andar com tranquilidade é andar com Cristo. E andar com Cristo é andar em tranquilidade. Precisamos aprender a desejar e valorizar, Senhor, as coisas simples da vida. Tem muita gente que é apegada, muito apegada a coisas materiais, e as espirituais não são guardadas e valorizadas. Um andar com honestidade, com sinceridade para com Deus, é o primeiro passo. Depois para conosco e depois com os demais. É essa ordem. É buscar a Deus, amar a Deus, é nos amar e amar ao próximo. É desse jeito. E assim a gente vai evitar a cobiça, seja de quem for. Quantas vezes até pensando, se eu estivesse no lugar do outro, eu faria melhor, eu teria melhor. Mas a gente não sabe como o outro conquistou. Nós devemos valorizar as obras das nossas mãos. Cada trabalho, cada conquista, cada coisa que se faz certa no tempo certo. Que seja a cada dia mais agradecido a Deus, para que continue a progredir em sabedoria, conhecimento, discernimento, em fé e na vida, para que possa prosperar, não com a ajuda do homem, pois Davi, ele mesmo declarou: a ajuda do homem para nós nada vale, mas o Deus que tudo vê, Ele fará prosperar as sombras de nossas mãos, a ponto de que a gente não precise olhar para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é melhor, é mais verde. Temos que cuidar dos nossos próprios negócios.
O tempo que perdemos olhando ao redor, deixamos de cuidar do que é nosso. O tempo que nós perdemos olhando a maneira que os outros andam, a gente deixa de andar com tranquilidade, acarretando às vezes problemas e preocupações que não deveriam estar em nossa vida. E é por isso, Pai, que ao olhar para a cruz de Cristo, ver tudo que o Senhor Jesus conquistou para nós naquela cruz do Calvário, é porque a gente possa andar assim, em tranquilidade. Ele foi condenado em nosso lugar, para que nada nos condenasse nos dias de hoje. Ah, Senhor, para que se cumprisse a palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem a morte foi capaz de prender o Senhor Jesus. Morte, onde está o Senhor aguilhão? Jesus venceu a morte para nos dar a garantia de vitória todos os dias, progredir cada vez mais como servo de Deus, como pessoa na sociedade, para dar frutos e frutos de justiça, a sermos uma bênção, sermos referência de quem serve a Deus. E se começarmos a praticar o que é reto, contaremos com a bênção do Senhor e nunca mais necessitaremos de coisa alguma, pois Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Por isso, Pai, a cruz do Calvário, o sacrifício da cruz, trouxe para nós tudo o que precisamos. Ah, Senhor, tudo que viemos a precisar. A cruz do Calvário trouxe para nós liberdade, cura, salvação. E quando o Senhor Jesus Cristo levantou ao terceiro dia, foi para nos trazer vida e vida com abundância. Foi para nos levar a um caminho de tranquilidade, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Andar com Deus, de cabeça erguida, sem ter nada para nos envergonhar, é honrar o nome daquele que sofreu e venceu a morte em nosso lugar. Você diga amém? Graças a Deus, e aplauda Jesus bem forte. Porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então comece a falar com Deus agora, a meditar na palavra que você recebeu. Abre o teu coração ao Senhor. E aprendemos que nós não precisamos andar ociosos e nem ansiosos por coisa alguma. Aprendemos que o Senhor